Oi, gente, aqui é o professor Benedito Costa. Vou gravar esse vídeo para vocês para o curso de Publicidade da Escola de Comunicação da Universidade Positivo. A disciplina é História da Comunicação. E essa aula se refere ao dia 1º de setembro para a turma da manhã e o dia 4 de setembro de 2020 para a turma da noite. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nascimento do livro. Quando nós pensamos em livro, talvez a primeira ideia que vem à cabeça das pessoas é um objeto feito de papel com páginas, mas nem sempre o livro foi exatamente isso. Então hoje eu vou contar um pouquinho, de maneira um pouco breve, porque a história é bastante longa. Há muitas publicações sobre esse assunto. Estou aqui com uma publicação, por exemplo, do Lucien Febvre, que tem mais de 600 páginas da história do livro, e há muitas outras publicações. Quem quiser saber mais disso, eu posso mandar uma bibliografia depois para quem for pesquisar. Então, o assunto de hoje é o nascimento do livro. Vale lembrar que essa aula está ligada à aula anterior, que falava da história da invenção dos alfabetos, dos silabários, dos demais sistemas de escrita. O assunto agora é livro, e ele vai puxar depois uma outra aula sobre o livro também, mas sobre o livro impresso. Vai ser já uma aula sobre o Alvorecer do Mundo Moderno, no qual nós falaremos sobre o livro do Gutenberg. E mais além, vamos esticando a questão até chegarmos na internet, à internet. Então hoje vamos falar do livro antigo, espero que vocês gostem, e é isso aí. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma tabuleta suméria. Na Suméria não havia uma superfície que fosse móvel, como a folha que nós temos hoje, como couro, ou como uma folha de árvore, que fosse maleável. Essa é a palavra melhor. Então, os sumérios eles escreviam em tabuletas de argila. A argila era um produto bastante comum no mundo sumério, então eles usavam argila, tanto para construção, tanto para fabricação de adobes, né, ou tijolo, quanto para confecção dessas tabuletas. A argila era molhada ainda, e eles tinham uma pequena ferramenta que justamente gerou o nome dessa escrita, como eu já falei numa outra aula. Essa escrita se chama cuneiforme. E como vocês podem ver aí na imagem, nós temos aí uma tabuleta, mas na verdade não é tábua, não é madeira, como a gente também pode pensar, ela é argila. Então o escriba vinha com a sua ferramenta e ele fazia essa divisão que vocês estão vendo na tabuleta, essas divisões aí na vertical, e depois ele escrevia, e escrevendo os textos em caracteres cuneiformes. Essa argila secava e a escrita ficava pronta. Como eu já comentei com vocês, só no Irã há milhões dessas tabuletas nos sítios arqueológicos sumérios. Então há uma riqueza imensa, uma riqueza enorme dessas produções sumérias da antiguidade. Veja que interessante, como os sumérios não usaram o papiro egípcio até certo tempo, ou se eles usaram, isso não restou. Mas como eles não usaram outro material que fosse perecível, justamente nós temos acesso aos textos deles, porque eles usaram isso, que permaneceu ao longo de séculos enterradas, né, as plaquetas, essas tabuletas enterradas na areia, na terra, enfim, sob escombros, em cavernas. E hoje nós podemos ter acesso a elas justamente pelo fato de esse material de ele ser perene. Agora, olha que coisa curiosa também, né? Ao mesmo tempo que esse material então chegou até a gente por conta disso, nós temos uma seguinte situação. Na Antiguidade Suméria, não era muito prático você andar com um livro inteiro escrito, né, de 100 páginas, 200 páginas, 300 páginas, embaixo do braço. Então havia uma dificuldade de transporte dessas plaquetas, uma vez que elas eram um pouco pesadas, elas não eram muito práticas. Mas os sumérios foram um dos povos que utilizou essa técnica de escrita. Já expliquei para vocês a importância da escrita suméria, muito provavelmente eles que tenham criado o primeiro silabário ou o primeiro alfabeto. Então vale a pena conhecer um pouquinho desse tipo de escrita, desse tipo de
base para a escrita. E nós chamamos de livro também, né? Então nós temos histórias que são bastante antigas, a mais conhecida eu já citei aqui, que é a Epopeia de Gilgamesh, que é uma história dessa região, escrita em tabuletas. Inclusive nós falamos assim, a tabuleta 1, a tabuleta 2, a tabuleta 3, etc., assim por diante, até chegar ao final do livro, em que a história se encerra, porque isso era um livro, mas era um livro bem diferente daquele livro com o qual nós estamos acostumados. Como eu tinha falado para vocês na outra aula, a escrita suméria ela foi usada por mais de 3.000 anos. Então nós temos várias etapas de uma escrita chamada suméria, que, como eu também falei nas outras aulas, era um tipo de escrita, mas que foi utilizado por diferentes povos e de diferentes línguas. Mas era uma escrita que outros povos souberam que ela tinha sido criada e eles acabaram adotando esse tipo de escrita, embora as línguas na região fossem muito distintas umas das outras. Então, para exemplificar isso, eu trouxe para vocês uma escrita suméria arcaica, que é uma das primeiras que foi inventada, e eu trouxe também para mostrar o seguinte: aí nós não temos a escrita cuneiforme, assim chamada, feita na argila molhada. Aí nós temos a escrita cuneiforme esculpida na pedra. E eu gostaria de comentar com vocês que isso era um processo bastante complicado de fazer, porque nesse mundo, nesse universo da era do bronze e depois da era do ferro, embora a forja, a maneira de forjar o metal, de fazer utensílios, mesmo domésticos, com metal forjado, embora as técnicas fossem ficando mais arrojadas a cada século, o número de ferramentas era muito pequeno. Então, aí no caso, o escriba tinha poucas ferramentas e ele tinha que escolher uma pedra com uma superfície mole o bastante para que essa superfície permitisse que ele escrevesse um texto. De todo modo, eu gostaria de mostrar para vocês que a escrita suméria, assim como a da tabuleta antiga, ela era do jeito que está aí nessa imagem. Havia uma divisão em, em faixas verticais e o escriba ia escrevendo o texto, então, na forma horizontal. E muito provavelmente a leitura era feita não como nós fazemos da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. E, obviamente, né, era muito complicado fazer um livro inteiro em pedra. Né? Então, a quantidade de páginas de um documento era bastante pequena e a pedra muito pesada ela dificultava o transporte e, enfim. Também não era uma escrita muito fácil, como eu já falei, e era conhecida por muito poucos. Então, na antiguidade, a escrita, quem dominava a escrita era considerado assim uma pessoa de bem alto na escala social. Inclusive havia, como eu já falei para vocês, deuses específicos para a escrita. E depois para o livro, para o que eu vou explicar na sequência. Então nós temos um exemplo nessa foto da escrita suméria arcaica, feita em pedra. Já nesse caso, como vocês podem observar, nós temos uma outra escrita suméria, que ela é derivada daquela da foto anterior. Então aí nós dizemos que nós temos uma escrita suméria posterior, do final do Império Sumério, que também foi utilizada por vários povos na antiguidade. Inclusive não só por sumérios ou por habitantes dessa região, mas como houve uma troca cultural muito grande com outro povo famoso dessa época, que foram os egípcios, é claro que muitos escribas egípcios também deveriam dominar essa escrita suméria, inclusive talvez utilizar mesmo para a língua egípcia e vice-versa. Então nós temos alguns monumentos da antiguidade em que você vai encontrar as duas escritas. São raros, mas eles existem. No caso aí vocês têm uma pedra calcária, que não é exatamente uma pedra das mais duras, mas também não é uma pedra mole, né? Em que o escriba teve que fazer a escrita esculpindo a pedra. Diferentemente da pedra anterior e da tabuleta, vocês vão reparar aí no caso que as faixas elas não estão mais na vertical, elas estão na horizontal.
Isso é muito comum em vários sistemas de escrita mundo afora. A escrita ela pode ser da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ela pode ser de cima para baixo ou mais raramente de baixo para cima. E existe uma escrita grega, sobre a qual eu não falei na outra aula, chamada Boustrophedon. E o que é essa escrita Boustrophedon? Você começa da esquerda, vai para a direita, depois você vem da direita, vai para a esquerda e assim sucessivamente até o final do texto. Essa escrita chamada Boustrophedon, ela recebeu esse nome porque Boustrophedon é o caminho percorrido pelo boi quando você ara a terra. Você leva o boi até o final do campo e o boi volta com você de novo no sentido contrário. E daí o nome dessa escrita. Essa escrita se mostrou um pouco confusa porque as pessoas estavam acostumadas com o sentido só da leitura, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E a escrita grega ela se mostrou um pouco complicada e, enfim, ela foi mudada ao longo do tempo. Repare também que nas escritas que eu mostrei para vocês agora não existem sinais de pontuação, não existem sequer marcas de que uma oração, por exemplo, acabou. Isso também era uma dificuldade no mundo antigo que foi resolvida posteriormente com a invenção do ponto final, muito posteriormente a invenção da vírgula, ou outros sinais que eram usados para mostrar que uma palavra, uma frase ou um texto tinha fim. Os egípcios, por exemplo, usavam uma coisa chamada cartucho. O que era o cartucho? Era uma sinalização de que dentro dessa figura chamada cartucho havia o nome de alguém. Então, se você batesse o olho numa escrita egípcia, você ia saber que ali havia o nome de alguém porque havia um cartucho. E os egípcios também tinham algumas sinalizações, como eu já expliquei numa outra aula, para mostrar que ali era um animal, uma pessoa, um objeto do dia a dia. Então aí vocês têm a escrita suméria posterior, que foi uma das últimas a ser usada por esse povo e por outros também, que aí no caso ela não era exatamente um livro, ela ainda era feito numa pedra. Mas eu já vou entrar na história do livro falando do papiro, nosso próximo tópico. É muito interessante a gente ter em mente que cada povo teve que resolver seus problemas de escrita de alguma maneira, não é? No Egito havia uma riqueza dessa planta que vocês estão vendo aí, chamada papiro. Vocês sabem que o rio Nilo ele corta todo o Egito, do Alto Egito até o Baixo Egito, onde existe o delta do Nilo, que é um triângulo imenso com vários pequenos rios que saem do rio principal para desaguar no mar. Então ali nós temos o delta do Nilo. E vocês sabem, já devem ter estudado, que um historiador grego diz que o Egito era uma dádiva do Nilo. E de fato, se não fosse o Nilo, muito provavelmente não teria havido o mundo egípcio. Geralmente os povos da antiguidade, eles montavam, criavam as cidades e, claro, em torno do rio, pela obrigação, pela necessidade de ter água próxima. Nas margens do rio Nilo nascia essa planta, o papiro, que é uma planta super fibrosa. Então os egípcios descobriram que se você colhesse essa planta, secasse essa planta, batesse bastante essa planta, tirasse as fibras dela e depois tentasse unir essas fibras com alguma substância que as colasse, você poderia fazer uma superfície na qual você poderia escrever. E foi o que os egípcios fizeram. Então eles tiravam as fibras dessa planta, colocavam tanto na horizontal quanto na vertical, batiam nisso, batiam nessa montagem, colocavam um peso em cima, passavam alguma substância colante e a partir dali saía o primeiro papel de que a gente tem história. Obviamente, esse papel da antiguidade egípcia não é esse papel que nós usamos hoje em dia, que a tradição diz que é uma invenção chinesa, e eu vou explicar isso num outro momento, que também foi uma das grandes invenções para a história da comunicação e para a criação do livro. Os egípcios, assim como os sumérios usaram argila, assim como os chineses usaram bambu, assim como outros povos usaram folhas de uma certa palmeira ou
de outras plantas, os egípcios usaram algo chamado papiro. O papiro foi extremamente importante no mundo antigo. Talvez tenha sido uma das grandes invenções do mundo antigo, porque a argila suméria era muito ruim, porque outros elementos usados, conchas, casca de tartaruga, no Oriente, por exemplo, lascas de coco, e isso tudo era muito ruim para escrever. Ou eram superfícies muito pequenas, ou eram superfícies muito pesadas, ou eram superfícies de difícil lida para você transformar, não é? Imagine um coco num pedaço de superfície na qual você vai escrever, é um trabalho bastante grande. Então, os egípcios criaram isso, outros povos do Mediterrâneo descobriram essa invenção egípcia, e o papiro foi um grande material de exportação egípcia. Veja que interessante, os egípcios começaram a exportar papiro para gregos e depois para os próprios romanos, e o papiro foi usado durante muitos séculos como uma superfície de escrita. E do papiro vieram os primeiros livros, como a gente entende hoje. A palavra livro, só me adiantando, ela vem do grego. Em grego é a palavra biblos. Então, em grego, os gregos que inventaram essa palavra. Tá? Biblos é livro. E aí por isso que Bíblia, que é uma junção de livros, tem esse nome, né? Da palavra grega para livro. E da palavra grega biblos surgiu a palavra liber em latim, e agora nós temos em português livro, assim como nós temos em francês livre, assim como nós temos libro em espanhol, mas não em inglês, tá? Que é book, que tem uma outra origem. Então aí nós temos uma visão do papiro antigo. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um pedaço de papiro. Como eu falei para vocês, o papiro era uma superfície na qual se poderia escrever, feita com as fibras daquela planta que eu mostrei no slide anterior, e ele tinha tamanhos variados, porque não tinha um tamanho único. Você poderia ter papiros, existem papiros muito longos, de alguns metros de comprimento, e existem pedaços de papiro muito pequenos. E o papiro, por mais frágil que ele seja, olha que coisa interessante, ele sobreviveu ao longo da história, então nós temos contato, isso é muito interessante, com papiros da antiguidade egípcia, da antiguidade grega, da antiguidade latina. Se você vai, por exemplo, até a ilha de Malta, você vai encontrar lá papiros egípcios que os egípcios venderam para os malteses, ou que os malteses utilizaram o, como um produto egípcio mesmo. Há várias escritas nesses papiros e eles sobreviveram durante séculos, isso é muito interessante. Há em vários museus do mundo. Outro fenômeno que aconteceu, não sei se eu já comentei com vocês, existem pelo menos dois sítios arqueológicos muito importantes no Egito. Um deles chama-se Fayum e o outro se chama Oxirrinco. Fayum é um cemitério, e nesse cemitério você encontra pessoas que foram enterradas ali, ainda dentro de uma tradição de enterrar o morto, ainda dentro de uma tradição egípcia. Essas pessoas foram mumificadas, já com um novo processo, e não exatamente aquele processo antigo egípcio de tirar o cérebro da pessoa, de tirar as entranhas, etc. Mas algumas pessoas foram enroladas com pedaços de papiro no meio da gaze, que era um tecido que eles usavam para enterrar os mortos e fazer o que nós chamamos de múmia, um processo de mumificação. E ali nós temos alguns fragmentos de papiro muito importantes. E já o outro lugar que eu citei, que é o Oxirrinco, ele foi um lixão de uma biblioteca. Então nós temos que, ali naquele lugar, nós temos diversos documentos do passado que foram escritos em papiro. Ao lado do papiro vocês veem um objeto com algumas agulhas. Então nós temos aí uma plaqueta, nós temos essas pequenas agulhas que são as canetas, que são a palavra caneta também é uma palavra que veio da antiguidade,
que diz respeito a um caninho mesmo que eles usavam na antiguidade para escrever, daí surgiu a palavra caneta. Nós temos a palavra pena também, que é uma palavra posterior, né, por causa da pena mesmo, que foi usada muito tempo foi usada durante muito tempo também como um objeto de escrita. E aí nós temos essas pequenas agulhas que vocês veem na foto. Então o escriba vinha, molhava a agulha na tinta, vocês podem ver onde ficava a tinta aí na tabuleta, e com essa agulha e a tinta ia ele escrevendo no papiro. Muito provavelmente a escrita seja da direita para a esquerda, como vocês estão vendo aí na foto. Esse é um papiro antigo e esse objeto ele também é bastante antigo. Há uma série de objetos encontrados em túmulos egípcios, porque os egípcios enterravam seus mortos com vários objetos que ele poderia usar na próxima vida. E um desses objetos para as pessoas cultas era justamente o papiro, a caneta, essa tabuleta para pôr a tinta inclusive. Ah, e valeria lembrar, as tintas na antiguidade elas tinham que ser fabricadas também, né? Tudo tinha que ser fabricado na antiguidade, né? Não havia exatamente uma indústria como nós temos hoje. Então essas tintas elas tinham a origem animal, vegetal ou mineral. E com sangue, algumas pedras que eram transformadas em pó ou algumas resinas vegetais, os egípcios faziam as suas tintas, ok? Certo, mas se os sumérios usaram tabuletas de argila e os egípcios usaram papiro, o que foi usado no Oriente, por exemplo? Porque a escrita chinesa é bastante antiga. Como é que os chineses faziam seus livros? Né? No mundo chinês bastante antigo, antes da invenção do papel, os chineses usaram diversas superfícies. Inclusive uma delas eu já citei para vocês, que é o casco de tartaruga. Então nós temos em alguns museus mundo afora cascos de tartaruga com escritas chinesas antigas. Mas vocês devem imaginar que haveria a necessidade de sacrificar milhões de tartarugas para você escrever tantos textos. E os chineses passaram a usar outras superfícies, inclusive a que vocês estão vendo aí é uma superfície vegetal. E como o bambu é um elemento muito comum no Oriente, principalmente na China, os chineses começaram a usar o bambu, essas tabuletas de bambu, para escrever. A escrita é feita de cima para baixo, geralmente da esquerda para a direita, como vocês estão vendo aí na foto. Eles amarravam esses bambus com uma corda de algodão ou de lã animal, e era possível então fazer enrolar depois essas tabuletas, né? Eu vou mostrar na próxima foto como é que isso é feito. Mas vocês têm uma outra superfície aí que foi usada no Oriente. Da China, essa maneira de escrever numa superfície dura, ela foi levada para o Japão, ela foi levada para o Vietnã, ela foi levada para outros lugares. Então, até hoje, em museus do Oriente, principalmente, vocês vão encontrar esses livros escritos em tabuletas de bambu. Foi a única superfície que os chineses usaram? Não, eles também usaram outras superfícies, até a invenção do papel. E os chineses eles foram tão mais avançados do que os ocidentais que já no século II depois de Cristo eles inventaram um processo que é parecido com o nosso carimbo, de fazer uma escrita que seria estampada numa superfície. E depois eles inventam um papel que demorou alguns séculos para chegar até o Ocidente. E no caso, então, nós vamos ter o bambu, depois o papel, e a primeira tentativa do homem no mundo de escrever livros não à mão, mas através de uma outra superfície. Não era exatamente uma impressão como os europeus inventaram depois, não estou dizendo que é melhor ou pior. Mas os chineses eles já tinham se adiantado aos europeus e tinham seu próprio sistema de escrita, superfícies distintas dos povos ocidentais, dos povos mediterrâneos principalmente, e eles também inventaram outras saídas para fazer os seus livros e para deixar os seus documentos. Aqui eu vou abrir uma pequena digressão.
valeria pensar que por que o livro foi a grande invenção da antiguidade, né, depois da escrita? Porque o livro, durante séculos ou durante milênios, ele foi a única maneira de levar o conhecimento adiante, de levar o conhecimento para frente. Então, daí a importância do livro como uma das etapas da história da comunicação, que nós estamos vendo nessa disciplina, e de pensar o livro como um grande salto tecnológico para preservar o conhecimento e para fazer com que esse conhecimento chegasse às gerações posteriores. Essa foto é moderna, não vale exatamente para os livros antigos, mas eu coloquei para mostrar para você como que os chineses enrolavam seus livros. Então eles escreviam, como eu falei, numa superfície dura, no caso aí é o bambu também, e eles têm uma habilidade, eu já vi um vídeo e lá, viajando pelo Oriente também, vi diversas situações assim, uma habilidade incrível para lidar com o bambu. E o bambu serve para um monte de coisas, inclusive para construção civil. Né? Hoje o bambu, em alguns lugares, para vocês terem uma ideia, ele está substituindo o ferro nas construções com concreto. Aí é uma foto nova, evidentemente que os chineses atuais fazem esses livros, esses rolos para vender como souvenir, mas na antiguidade era exatamente assim. Os chineses escreviam em bambu, nas tabuletas, como a escrita é de cima para baixo, o bambu é a superfície ideal, e talvez seja o contrário. Talvez, como os chineses usaram bambu para escrever, talvez por isso que eles tenham usado a escrita de cima para baixo. Embora você possa usar também o bambu na horizontal. Então aí você tem nessa foto o modo como os chineses carregavam seus livros enrolados em tabuletinhas de bambu. Mais ou menos como aquele objeto que a gente usa hoje para fazer sushi, né? Que é uma superfície de bambu. Você coloca ali o gohan, o arroz japonês, né? Antes eu estava falando da China, e aí você enrola e faz o sushi, mais ou menos isso. Então o livro chinês tinha essa função. Como eu falei para vocês, essa tradição chinesa foi para o Japão, para a Tailândia, para o Vietnã, outros lugares dessa região. Então vocês vão encontrar, se vocês forem viajar para lá, ou se vocês já foram, vocês vão encontrar souvenirs de uma longa tradição aí da escrita e da fabricação do livro. Mas outra grande invenção da antiguidade foi o pergaminho. E o que é o pergaminho? É uma superfície maleável de escrita. E do que o pergaminho é feito? Ele não é feito mais com uma superfície vegetal. E ele então é um pouco mais durável. Ele é feito com couro animal. Esse couro animal ele pode ser feito de touros, ele pode ser feito de cabras, ele pode ser feito de outros animais. Mas a ovelha foi o animal que na antiguidade foi considerado ideal para a retirada do seu couro e a fabricação de pergaminho. O couro da ovelha ele é bastante maleável. Esse couro era tratável, os povos da antiguidade já usavam pele para a fabricação de roupas. Eles já sabiam usar técnicas de fabricação de roupas de modo que esse couro não ficasse duro, porque é o que acaba acontecendo quando você tira um couro animal, ele seca e fica muito duro. E esse pergaminho ele recebia um tratamento com uma substância, um nitrato, um tipo de nitrato, que tem na sua composição alumínio ou amônia e fazendo com que esse couro então ficasse maleável. E essa superfície pergaminho, inventada na antiguidade, a gente não pode precisar exatamente o lugar onde o pergaminho foi usado, e muito provavelmente foi inventado em vários lugares de forma mais ou menos simultânea, ao longo dos séculos, ainda no mundo antigo. O pergaminho foi utilizado até a Idade Média, ou seja, nós temos vários séculos de utilização do pergaminho. Para vocês terem uma ideia, uma ovelha ela gerava mais ou menos 15 pedaços de couro em que era possível escrever. Então, na antiguidade, quando um mosteiro, por exemplo, no começo da Idade Média,
ou uma biblioteca no Egito Antigo, na cidade de Éfeso, ou onde houvesse, a cidade de Herculano teve uma biblioteca muito famosa, como é que eles calculavam o valor do livro, que era muito caro? Eles calculavam pelo número de ovelhas. Então, um livro ele gastaria 12, 15 ovelhas para que ele pudesse ser feito. Para vocês terem uma ideia, vamos pensar da seguinte maneira: 15 ovelhas mais ou menos. A ovelha também varia de tamanho e nem todo o couro da ovelha pode ser utilizado, às vezes ele tem alguma falha. Então, para vocês terem uma ideia, umas 15 ovelhas elas dariam para fazer um livro que hoje teria mais ou menos 100 páginas. A vantagem do pergaminho em relação ao papiro era que o pergaminho permitia que você escrevesse dos dois lados. Então você lixava o couro, ia lixando o couro até ele ficar bastante fino. Essa técnica é usada até hoje, tá? Para fazer roupas. Então há um tipo de couro chamado chamois. O chamois é o couro mais fino que existe, é o couro mais caro que existe. E você pega o couro do animal e raspa esse couro, vai raspando esse couro, até ele ficar fino o suficiente, às vezes ele fica quase transparente. E aí você faz roupas. Ele é uma superfície única, né? Ele não tem emendas e ele permite então a costura. Da mesma maneira, no passado, esse couro então foi usado para escrita. E aí que começou a surgir algo bem parecido com o que a gente chama de livro. Então, o pergaminho foi uma invenção bastante importante na antiguidade. Não era mais vegetal, era animal. E ele era leve, eu poderia carregá-lo para cima e para baixo, levar numa viagem, facilitava bastante o processo. Aqui eu trouxe para você um rolo de papiro. Então, como eu falei para vocês, o papiro ele poderia ter muitos metros de comprimento. Então facilitava fazer um rolo. O rolo que você vê aí é o nosso primeiro livro. E por que ele é chamado de rolo? Porque ele é justamente um rolo. Os antigos, eles pegavam essas duas madeiras laterais e eles iam enrolando o livro das laterais, das extremidades para o centro. E como é que você lia o livro? Você colocava esse livro, esse rolo, numa superfície, numa mesa. Muito provavelmente essa mesa era inclinada para facilitar a leitura. E você ia puxando o rolo para a esquerda e lendo o texto para a direita. Ou se a escrita fosse da esquerda para a direita, você ia ter que fazer o processo contrário. De todo modo, esse é o primeiro livro de que nós temos conhecimento. Então, são duas traves de madeira. Aí, no caso, você tem duas traves trabalhadas, não é? E o papiro, no qual o escriba escrevia o livro. E há obras inteiras escritas nessa forma de rolo. As bibliotecas da antiguidade, Herculano, Pompeia, Alexandria, Éfeso, outras cidades gregas, outras cidades do mundo helênico e depois do bizantino, porque o rolo foi usado durante ainda muitos séculos, ele durou bastante. Todos os rolos, todos os livros eram feitos dessa técnica. E as bibliotecas guardavam esses rolos deitados, uns sobre os outros, diferentemente das bibliotecas atuais em que nós colocamos o livro um ao lado do outro, né, para facilitar a procura. Muito provavelmente esses rolos deveriam ter uma etiqueta, deveriam ter uma coisa pendurada para facilitar um pouquinho a procura do livro. Algumas bibliotecas na antiguidade, que foram também grandes invenções da humanidade, eram depositários de um conhecimento milenar. Então, quando uma biblioteca pegava fogo, fosse por acidente, porque eles usavam velas, candeeiros, etc., a óleo, fosse por uma invasão de um outro povo, era uma perda para a humanidade. A gente sente até hoje a perda dessas bibliotecas antigas, porque lá havia um conhecimento milenar, na forma de livros e na forma de rolos. Então, estou apresentando para vocês o primeiro livro da antiguidade, principalmente da antiguidade ocidental.
o rolo de papiro. Mas com a invenção do pergaminho, que era aquela superfície em couro, os rolos deixaram de ser feitos em papiro e começaram a ser feitos em pergaminho. Então vocês têm aí um rolo da tradição hebraica. Outros povos adotaram esse sistema de rolo e até hoje, por exemplo, na tradição hebraica, você tem as sagradas escrituras hebraicas escritas em rolo. E essas escrituras sagradas na forma de rolo, elas ficam no local especial dentro das sinagogas, que são os templos hebraicos, né, de tradição judaica. E outros povos também usaram esse mesmo sistema. Era um sistema muito bom. Era pela primeira vez o homem tinha inventado um material na forma escrita que ele poderia carregar, levar para longe, que era mais leve. E outra situação interessante, poderia fazer um acúmulo de conhecimento, utilizando vários rolos e fazendo uma biblioteca. Ainda era de acesso a poucos, poucas pessoas sabiam escrever, e quem dominava a escrita, quem dominava a fabricação desses livros, detinha o poder, né? Porque ali estavam as leis, os códigos religiosos, os contratos, todos os textos os textos mitológicos, históricos, da química, do que a gente chama hoje de química, da matemática, da filosofia, estavam ali naqueles rolos dentro de uma biblioteca. Então, vocês têm aí um pouquinho da história do livro antigo na forma de rolos em pergaminho. Mas alguém um dia pensou, nossa, será que esse rolo não é um pouco ruim? Talvez se eu tivesse uma outra maneira de fazer um livro, talvez fosse melhor para facilitar a leitura e esse livro poderia ser fechado. E talvez fosse mais fácil eu localizar os conteúdos. Então houve um salto do rolo para o Biblos, esse livro que nós conhecemos hoje. Isso se deu no começo, muito provavelmente no começo da Idade Média. Então alguém pensou em vez de fazer o rolo, e se eu cortasse os trechos do texto, até porque no rolo era assim, era como se você fosse puxando o rolo e olhando slides, olhando retângulos com trechos escritos. E alguém teve a brilhante ideia, não se sabe quem exatamente, de recortar isso e colocar um embaixo do outro, ou em cima do outro. Os primeiros livros feitos com esse processo de páginas, daí surge um outro nome, né? A página, a folha. Em português, a folha é a mesma daquela das plantas, né? É mais ou menos a mesma ideia, folha. Então, quem teve essa brilhante ideia colocou uma folha em cima da outra e fez um livro. Para as folhas não se perderem, o que foi feito? As folhas foram costuradas no que a gente chama de lombada. Então o livro surgiu aí, com o pergaminho superposto, mas ainda não havia paginação, o que dificultava um pouco, continua dificultando a procura de conteúdo, mas nós tivemos aí um salto tecnológico maravilhoso, que foi do rolo para o livro. E a lombada era costurada à mão, né, com algum tipo de linha antiga também, muito provavelmente de procedência animal da lã ou vegetal, de alguma fibra, que era feita em roca, para que houvesse ali uma linha, havia ali uma costura. Até o surgimento da capa. A capa também foi inventada para uma proteção do livro, não era exatamente para dizer o que o livro era. Hoje nós inclusive temos, né, expressões, não julgue um livro pela capa, né, porque a capa é um elemento importante no livro. Mas séculos ainda haveriam de passar até que fossem inventadas capas com desenhos, com o título do livro, lombadas trabalhadas, ou livros medievais em que havia uma pintura na parte, não da lombada, na parte posterior do livro,
onde você abre o livro para ler, em que, dependendo de como você manuseasse o livro, você ia ver uma imagem ali. Outro dia eu mostro um vídeo para vocês disso. Mas houve, posteriormente, sim, o surgimento da capa. A capa surge como uma proteção ao livro. E depois a capa vai ser um elemento também de venda desse livro, para dizer o que o livro é. No alto da Idade Média, ou melhor, na baixa Idade Média, vocês vão ter livros assim com capas trabalhadas. Eu vou mostrar isso em outros slides. No slide anterior, eu esqueci de dizer, eu trouxe para vocês um dos livros mais antigos do mundo. Ele é do século X, que nesse processo que eu falei para vocês, né? Trata-se do Tratado de Arquimedes, e é um livro feito em pergaminho, ou seja, é um dos mais antigos pergaminhos conhecidos. Aí nessa imagem vocês têm um outro códex, que é esse livro antigo. O códex é o livro feito em pergaminho. Então entra essa palavra aí também, códex. Então quando você ouvir falar em códex, muito provavelmente você estará ouvindo falar ou lendo sobre um livro. Esse livro é do período medieval, da Alta Idade Média, que é o começo da Idade Média, até a Baixa Idade Média, ou seja, que é o fim da Idade Média. Então é mais ou menos do ano 400 até o ano de 1500. Nós vamos ter mais ou menos aí 1000 anos em que esse processo foi utilizado. Eu trouxe aí para vocês a imagem do Codex Valença, que está justamente na cidade de Valença, na Espanha, e vocês têm aí as folhas ainda muito legíveis e muito boas, porque foram feitas em couro. E esse livro inteirinho escrito à mão. E esse é o livro mais ou menos com o qual nós estamos acostumados a lidar, né, hoje, com essa superfície. Embora hoje grande parte das pessoas já esteja optando pela leitura digital, o livro ainda é muito utilizado no mundo inteiro. Há milhões de edições anuais, e o livro que nós usamos hoje está aí na sua frente. Foi uma invenção da passagem do mundo antigo para o mundo medieval, e durante todo o mundo medieval o livro foi feito dessa maneira, até a invenção da imprensa. Ele era feito à mão, muito provavelmente em couro, até que os europeus, lá pelo século XII mais ou menos, entraram em contato com aquilo que nós chamamos papel. Houve um encontro de mercadores. A tradição diz que foi na cidade de Samarcanda, lá no meio da Ásia. Os mercadores europeus tiveram contato com uma coisa que eles não sabiam o que era, e era papel. E eles levaram essa técnica para a Europa, para a Europa. Os europeus adaptaram a técnica chinesa de fabricação de papel, e surgiu o papel que vai substituir esses pergaminhos, essas superfícies de couro. Aí eu trouxe para você ver um outro códex, que é um livro que tem capa como proteção, provavelmente não tenha nada escrito na capa, e tem as folhas em pergaminho. Os livros medievais, como eles eram feitos à mão, muitos deles tinham ilustrações, como vocês estão vendo aí, feitas à mão também. Geralmente não eram feitos a escrita, e as ilustrações não eram feitas pelo mesmo escriba. Geralmente havia um escriba que trabalhava com a escrita e um outro escriba que fazia as ilustrações. As ilustrações eram feitas à mão. O livro era algo extremamente caro, então já falei para vocês mais ou menos quantas ovelhas eram necessárias para fazer um livro pequeno. E não havia só a necessidade de ter ovelhas, havia toda a técnica para você preparar o couro, cortar o couro, depois costurar o couro, fazer a capa, colar a capa, você ter o trabalho dos escribas escrevendo esse livro ter o trabalho
dos ilustradores. Para vocês terem uma ideia, alguns livros levavam anos para serem feitos. Vamos colocar uma média de mais ou menos 2 anos para um livro de 200 páginas ficar pronto. E outra situação que ocorria era que as tintas eram muito caras. Então, um livro ilustrado era de um valor descomunal, porque as tintas eram muito caras. Se eu não comentei com vocês, ou se você já foi meu aluno, minha aluna, você já sabe que eu já comentei isso em outra aula. Algumas tintas vinham de pedras muito caras, como a turquesa, que originava a tinta azul. E as turquesas tinham que ser buscadas muito longe, por exemplo, no Afeganistão. Então imagine você pedir para o mercador ir até o Afeganistão, trazer as turquesas para você triturar essas turquesas, misturar com óleo, testar diferentes óleos para que houvesse a tinta ideal, para você ter a cor azul. Ou livros medievais que eram feitos com folhas de ouro, embora o ouro fosse mais barato que algumas cores que eram muito raras na antiguidade. Então, fazer um livro era um processo demorado, caro e para pouquíssimas pessoas. Até porque pouquíssimas pessoas sabiam ler. Eu trouxe aí para você a imagem de uma folha de um livro feito à mão. A superfície é couro, você tem a ilustração e você tem a escrita. Eu trouxe essa página para mostrar algumas situações. Primeiro que a ilustração ela toma a folha inteira, né? Percebe? E o texto está centralizado na folha. Mas olha que coisa interessante. Na Idade Média surgem diversas situações que hoje a gente, abrindo um livro, a gente pode achar muito comuns, mas elas não são. Elas foram invenções que demoraram para ocorrer, para acontecer. Então aí você percebe, veja você percebe que a imagem ocupa a folha de fora a fora, mas o texto não. Então, na Idade Média surge essa parte branca da folha. Isso é muito importante no processo de leitura. Na Idade Média surgem, por exemplo, veja aí a primeira letra da folha, que é um P, a letra P, ou a letra Rho grega, que ela é maior, né? E até hoje ainda você encontra isso em livros. A primeira letra ela é destacada de um tamanho maior. Outro dia eu converso isso com vocês, porque essa parte é importante para o design e também para o aluno de publicidade. Mas outras situações ocorrem na Idade Média, por exemplo, o espaçamento entre palavras, a invenção de alguns sistemas de pontuação, vocês têm a inclusão da imagem junto com a escrita. Alguns livros a imagem ela não está junto com a escrita, ela vem numa página isolada, porque eles não conseguiam ter essa técnica. E isso demora séculos para que haja um arrojo, para que haja uma perfeição, para que haja um trabalho melhor em termos de um design gráfico que facilite a leitura. Outra situação que eu gostaria que vocês observassem, que são as linhas, tanto as linhas da vertical quanto as linhas da horizontal, elas são meio tortas, por duas razões. Primeiro, porque isso era feito à mão, muito provavelmente sem régua. E depois, o couro ele trabalhava, então mesmo que o escriba fizesse a linha com uma régua, e não é difícil supor que a régua também fosse de uso comum nos mosteiros, etc., onde os livros eram feitos, o couro trabalhava depois, então as linhas ficavam um pouco tortas. Mas não é incomum você encontrar livros da antiguidade, da Idade Média, que eles são todos tortos mesmo. Isso ia depender da habilidade do escriba, da técnica utilizada por ele, da tradição de escrita de um mosteiro para o outro, isso era bastante comum. Uma outra situação que surge na Idade Média, e eu gostaria que você guardasse essa informação bastante, porque muito provavelmente eu vá falar dela depois, foi a criação de diversas escritas. O alfabeto predominante na Idade Média é o alfabeto latino. Outros alfabetos são inventados na Idade Média, né? O cirílico,
o gligolítico, outros alfabetos, mas eles têm a mesma origem. Agora, nós temos fontes distintas criadas na Idade Média. Por exemplo, uma das mais famosas, amada por muitos aficionados aí por história medieval, é a escrita gótica. Então nós temos a criação não apenas de sistemas de escrita novos, todos eles oriundos da escrita grega, da escrita latina, como nós temos a criação também de fontes distintas. Nesse período, os medievais eles não usavam as principais fontes latinas que os romanos usavam. Essas fontes elas vão ser resgatadas apenas na Renascença. Aqui um outro tipo de livro que foi uma invenção da Idade Média para pessoas muito ricas, que é o livro de horas. E você compare esse livro que eu estou mostrando agora com o livro anterior e com as imagens anteriores, né? Como esse livro é mais bem trabalhado. Obviamente nós estamos já numa época em que a técnica de construção do livro ela fica cada vez mais arrojada. Nós temos profissionais na fatura do livro que tem uma tradição já milenar, de vários séculos, e vocês vão ter alguns mosteiros, ou não são editoras ainda, ok? Eu vou fazer bastante essa distinção. Não são editoras ainda, as editoras vão aparecer depois. Mas nós temos em alguns lugares da Europa, principalmente mosteiros, que são especialistas na fabricação de livros muito arrojados. Aí no caso você tem um livro de horas. O que era o livro de horas? O livro de horas era um livro que era utilizado basicamente por cristãos católicos, aqueles ligados a Roma, em que havia orações, trechos da vida de santos, a hagiografia era muito. A geografia é a vida dos santos. Nós temos uma devoção muito grande na Idade Média. Então, nesses livros de horas há orações, as mais importantes horas canônicas do dia, que começa, se não me engano, lá às 3 da manhã, os momentos durante o dia que você tem que parar para fazer uma oração. Essa tradição de parar em algumas horas do dia, você vê, por exemplo, no mundo islâmico. Os islâmicos precisam parar determinadas horas do dia para rezar, não é? E na tradição católica isso perdurou? Sim. Até hoje, em muitos lugares do mundo, principalmente no Brasil, às 6 da tarde você para rezar a Ave Maria, porque ali é uma hora canônica. Inclusive é a hora que as pessoas já estavam indo dormir, por isso que você reza, né? Então nós temos ali o livro de horas, ele marcava todas essas situações. Obviamente você está vendo um livro de horas aí que é um dos mais famosos, é um dos mais arrojados, é um dos mais bem feitos de toda a história do livro. Todo feito à mão, todo trabalhado à mão, muito provavelmente por diversos profissionais ao longo de anos para que esse livro ficasse pronto. E esse livro de horas que vocês estão vendo aí, ele tem uma técnica chamada iluminura. E o que é essa técnica chamada iluminura? No ato da ilustração do livro, você vê uma Nossa Senhora aí com o menino Jesus, né? E tem uma outra personagem ajoelhada ali, né, em vermelho. Você tem essa Nossa Senhora e nessa parte ovalada atrás dela você tem folhinhas de ouro. Geralmente é ouro, mas pode ser prata ou outro material precioso que brilha, e daí o nome iluminura. E vocês também devem perceber aí nesse livro duas cores muito caras e muito raras nesse período: o azul do manto da Nossa Senhora e o vermelho dessa outra personagem ao lado dela, que fazem com que essas obras, elas hoje, né, elas valem alguns milhões de dólares. E na época elas eram muito caras mesmo, elas eram obras assim de reis, rainhas, príncipes, princesas, pessoas que tinham muito dinheiro, senhores feudais, porque, como eu falei antes, era um processo demorado, era um processo caro, e era um objeto para várias pessoas. Nessa fase, os livros começam a ter capas. Muitos deles eram vendidos sem capa nenhuma, e daí o livro era vendido sem capa, o dono do livro mandava esse livro para algum lugar para colocar capa.
E às vezes o livro já vinha com uma capa pronta do mosteiro. Essas capas eram feitas em madrepérola, eram feitos com casco de tartaruga, eram feitos com madeiras nobres, eram feitos com ferragens muito requintadas ou com pedras preciosas. Então daí surgiu uma tradição da capa do livro e da capa do livro ser trabalhada. Hoje nós temos todo um trabalho de design das editoras, não é, para vender o livro, vender o livro pela capa. Mas é nessa época que surge uma capa trabalhada, uma capa feita com materiais muito nobres, para quem tivesse o livro como uma joia. E de fato ele era uma joia, todo trabalhado como ele se fosse, como se ele fosse uma joia mesmo, uma coroa, um colar, um brasão de família, etc. Há outras tradições de códex e de livros mundo afora. Então, nós temos uma tradição nas Américas de incas, astecas, maias de livros, principalmente maias e astecas. Evidentemente que quando os espanhóis chegam ao mundo dominado por incas, maias e astecas, eles destroem grande parte desse acervo de livros desses povos, notadamente no México, Guatemala, Belize, etc. Nós temos outros lugares também com livros, mas é justamente nessa região do planeta, México, Guatemala, Belize, Nicarágua, hoje, né, atuais, em que nós encontramos uma tradição bastante antiga de narrativas, histórias, escritas na forma de livros, porque esses povos criaram uma escrita. Esses povos criaram uma formatação também para um livro e provavelmente eles usavam alguma folha de palmeira, alguma fibra de cacto trabalhada para fazer superfícies de escrita. Não se sabe muito bem se quando os espanhóis chegaram ao mundo asteca e ao mundo maia, eles também não trouxeram técnicas próprias e acabaram adaptando materiais que foram utilizados pelos povos locais. Mas os povos locais já tinham sua própria tradição de escrita, já tinham sua própria tradição de fazer livros também. Esses códices são muito raros. Felizmente, alguns sobreviveram à sanha, ao desespero dos espanhóis para trazer a verdade cristã ou para destruir um conhecimento que muitas vezes era bem mais arrojado que o deles, mas alguns códices sobreviveram. Então nós temos algumas histórias maias, algumas histórias astecas, incas também, que sobreviveram, mas muito pouco. Muito provavelmente grande parte dessa riqueza dos povos ameríndios foi destruída tanto pelos espanhóis quanto pelos portugueses. Ah, pelos holandeses, pelos franceses, pelos belgas, enfim, pelos ingleses, depois. Hoje pelos americanos, alemães, japoneses, não sei. Daí, na próxima aula, eu vou falar disso. Surge o incunábulo. E o que é o incunábulo? O incunábulo, os incunábulos são os primeiros livros impressos. Então, com a invenção da imprensa de tipos móveis, nós vamos ter um livro ainda mais parecido com o livro que nós temos hoje. Os medievais já tinham inventado o livro, já tinham inventado a costura, já tinham inventado a capa, já tinham inventado um certo tipo de espaçamento entre frases, palavras, textos e páginas. Mas é a tipografia móvel que vai mudar completamente a fabricação do livro. Então eu já tinha comentado com vocês que um livro poderia demorar 2 anos para ser feito, né? E só uma tiragem de um livro impresso ele já tinha 200, 300, 400 livros. Então a invenção da imprensa foi um outro salto tecnológico na invenção do livro e na história da comunicação. Depois, o livro, esse tipo de livro, que no começo ele ainda misturava técnicas distintas, tanto a impressão quanto o trabalho manual,
ele vai misturar isso depois com outras técnicas, eu vou mostrar isso no slide seguinte. Aqui nós temos, olha que interessante, um livro, um incunábulo, ou seja, um livro feito naquela época da invenção da tipografia móvel. Na aula que vem eu explico o que é tipografia móvel. Então nós temos aí uma imagem e o texto. Então nós vamos ter uma imagem que ela é feita em gravura. As primeiras gravuras dos primeiros incunábulos eram feitas em madeira, eram xilogravura. E logo na sequência houve o acréscimo da gravura feita em metal. Então era muito complicado fazer isso, porque o processo não admitia você fazer tudo ao mesmo tempo. Então a mesma folha do livro ela tinha que ser impressa, por exemplo, várias vezes, né, com primeiro o desenho e depois o texto. Ou o texto primeiro e depois o desenho. E se você errasse, você tinha que fazer tudo de novo. No começo da invenção do livro, os livros nem eram feitos na mesma gráfica, para vocês terem uma ideia. Então, uma gráfica fazia parte do texto, com os caracteres móveis. Essa página solta era mandada para um outro lugar e lá se fazia o desenho, ou vice-versa. Daí errava, tinha que fazer tudo de novo. Aí você colocava lá na prensa e fazia tudo de novo. Isso era feito assim, folha a folha. Outra coisa que ocorreu é que se você fosse imprimir dos dois lados da folha, isso também era um outro processo, né? Porque você poderia ter, por exemplo, duas, três, quatro, cinco impressões distintas. Mas eu gostaria que vocês percebessem aí que já houve uma preocupação para o desenho ficar alinhado com o texto. Então nós temos uma margem direita, uma margem esquerda, uma margem acima e uma margem abaixo, que é feita, até hoje o livro é feito assim, que é feito para o leitor fixar-se ali e ele ter um campo de visão bastante tranquilo no entorno do texto. É como se o texto ficasse emoldurado. Eu gostaria também que vocês percebessem que o livro, nesse caso, esse incunábulo, essa página de incunábulo, tem página ali em cima, que é a página 290. Então, olha que coisa interessante, né? O livro passa a ter todo um cuidado de uma obra que é feita para ser lida com certo conforto. Então, nós temos a ilustração, nós temos as margens, nós temos o cuidado do texto, a paginação. Veja que o título do texto aí, Portugália, escrito com caracteres góticos lá em cima, é um título que é bem destacado, num tamanho maior do que está embaixo. A primeira letra do texto ali, ela continua maior de acordo com a tradição medieval e assim vai. Mas se você reparar no texto, ele é ainda um pouquinho apertado. E isso provavelmente era feito para você economizar folha, papel, porque o papel também era muito caro. Provavelmente, quando a gente vê um livro hoje, quando você pega um livro, como eu estou fazendo agora, você não está me vendo, mas eu estou folheando um livro de capa dura, capa bonitinha, estou olhando o índice dele, folheando as folhas, né? Verificando as folhas, vendo a rigidez, a qualidade do livro. Talvez a gente não imagine quantos séculos foram necessários para a fabricação do livro. Então nós temos desde as tabuletas sumérias, passando pelo papiro egípcio, depois indo para o pergaminho, da invenção do códex, da invenção do códex para outros tipos de livro que tinham capa, etc., até que surgisse uma tipografia móvel e um arrojo do livro. Isso foi uma situação extremamente longa, isso demorou séculos para ocorrer, até chegar no livro moderno e na grande difusão do livro moderno, que só vai ocorrer realmente no mundo, na época da Revolução Industrial e depois isso no século XIX e depois no século XX.
E hoje nós temos bibliotecas mundo afora com centenas de milhões de livros. Então, a maior biblioteca do mundo é a Biblioteca do Congresso Americano e eles têm assim uma quantidade absurda, 200 milhões de livros mais ou menos. Então nós vamos ter uma história bastante longa de uma das maiores criações do homem, que é o livro. Sem o livro não haveria a difusão do pensamento, não haveria a possibilidade de levar esse pensamento adiante, não haveria traduções de texto de outros povos que a gente não consegue ler porque a gente não entende essa língua, e essas traduções são feitas também na forma de livro. Então, o livro, ele é uma das maiores invenções da humanidade e é uma das grandes invenções na história da comunicação. Foi através do livro que a humanidade mudou e começou a entender e verificar o conhecimento de uma outra forma, de uma outra maneira de ver, de entender as coisas do mundo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Na próxima aula eu vou finalizar a grande transformação que foi o livro do Gutenberg e vou chegar até o século XIX, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Alcorão, etc. E sobre outros livros, a Bíblia, né, que foi o primeiro livro impresso, segundo a tradição, e depois outros livros que foram impressos também e que fazem parte da nossa tradição, até a gente chegar ao dia de hoje, em que, como eu já falei, algumas pessoas estão deixando o livro de papel e partindo para a leitura eletrônica, a leitura digital, em superfícies que lembram as tabuletas que os sumérios usavam e as tabuletas principalmente que os romanos usavam. Eu vou explicar por quê. As tabuletas sumérias não tinham jeito de apagar, mas as tabuletas romanas tinham, porque eram feitas em cera. Você ali apagava o texto e escrevia de novo. É mais ou menos hoje o que a gente faz com os nossos tablets. Fique bem, boa semana para quem é da manhã, para quem é da noite, bom fim de semana, e nós falamos na sequência.